Dias. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira uma lei que determina o uso obrigatório de máscaras em público enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Ao sancionar a lei, o presidente manteve no texto do Congresso a obrigatoriedade de máscaras em transportes públicos coletivos, como ônibus, aeronaves e veículos de aplicativo. O uso de máscaras em prisões também foi mantido. Entretanto, Bolsonaro aproveitou também para fazer uma série de vetos ao texto original, assim como ele mencionou que faria durante a live de ontem à noite. O presidente então vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos e entidades públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários e o poder público não será mais obrigado a fornecer o objeto de proteção à população vulnerável economicamente. Apesar dos vetos, alguns estados e municípios já aplicam leis próprias sobre o uso de máscaras pela população. Vamos começar essa rodada pelo Constantino. Pois é, Paulo, eu já tive a oportunidade de falar aqui na época dessa questão em pauta no Congresso, que eu acho um absurdo legislar em âmbito federal sobre o uso de máscara, né? Uma pandemia é uma coisa temporária, com data para terminar em algum momento, né? E o Congresso quer mostrar um serviço e de forma que parecia até um pouco autoritária. Tinha ali até aquela história de poder verificar dentro de condomínios, né, o uso de máscara, colocar em xeque a propriedade privada. Esses vetos na sanção do presidente pegaram mal para a turma que está no esporte preferido de odiar qualquer coisa que venha do presidente e nessa tentativa de taxá-lo como uma pessoa sociopata, insensível à doença e tudo mais. Eu só queria lembrar que a própria OMS, alguns meses atrás, não recomendava o uso de máscaras para todos. Ela se mostrou errática nisso. Tem vários outros especialistas que dizem também que é muito mais simbólico do que qualquer coisa. O próprio Anthony Fauci, que é o especialista responsável pela Força Tarefa Americana, ele já reconheceu que no início também não foi tão firme assim, o CDC e tudo, nas recomendações de máscara, mas aí ele justificou que era porque tinha escassez do material e tinha que priorizar o uso da turma na ponta da frente ali da área da medicina. Quer dizer, porque eles estavam tendo mais contato e aí é mais importante o uso da máscara. A gente sabe que no hospital isso realmente faz muito mais sentido do que andar na rua. Então, eu acho que a gente está falando de coisas muito mais simbólicas do que qualquer outra coisa. Não me agrada o fato de ter uma lei para determinar esse troço. Eu acho que tinha que ser muito mais uma questão de decisões locais, né? Tudo isso já me incomoda. Como liberal, me parece um avanço muito indevido, né, do Estado. É óbvio que o presidente, colocando esses vetos aí, ele vai ser acusado de não ligar para a saúde, para mortes e tudo mais, porque tem muita gente que já está convencida disso e só procura confirmação. Mas eu não acho que seja exatamente esse o motivo dos vetos, não. Agora, de fato, assim, numa igreja, por exemplo, em ambientes comerciais, dependendo do caso, né, se há um consenso científico hoje em dia, né, que é uma coisa que muda tanto, de que é importante o uso da máscara e pelo menos diminui o risco ali em 30%, 40%, alguns usam esse número, né? De fato, numa igreja onde as pessoas estão às vezes cantando e tudo, né? Expelindo saliva, em shopping, não sei o quê, eu acho que aí seria o caso óbvio de você usar a máscara, né? O bom senso leva a isso, a essa conclusão. Mas, de novo, legislar sobre tudo isso, inclusive sobre questões que deveriam ser muito mais com base em persuasão e decisões locais, me parece dar um poder demasiado ao governo federal. Você, Thaís? Bom, só para fazer um parênteses, eu queria dizer que eu discordo do Constantino quanto ao que ele chama de avanço indevido do Estado, né? Isso é John Stuart Mill, que o princípio do dano, que o Constantino conhece muito bem. É o único motivo que dá direito ao Estado de obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer fazer, quando o Estado faz isso para evitar danos a terceiros. Então, esse é o princípio do dano e parece muito claro que é o caso.
Daí, começando, eu acho risível essa desculpa que o presidente deu de que haveria a possibilidade de alguém ser multado por estar sem máscara dentro de casa. Imagina, primeiro que a Câmara já tinha dito que não tem nada no texto que leve a essa interpretação, que a máscara seria obrigatória dentro de casa. Depois, pensa bem, se alguém, uma autoridade policial vai entrar na casa de alguém para ver se alguém está de máscara ou sem máscara, e daí vai multar essa pessoa. Olha, nem o presidente acredita nisso. É muito mais provável que ele tenha tido um retorno da repercussão ruim que isso teve nas redes, e daí ele inventou essa história aí de que o veto poderia implicar esse risco, que é um absurdo, né? Então, o veto é de uma estultícia toda a prova, porque o mais impressionante, e que, aliás, sempre me impressiona em muitas atitudes do governo Bolsonaro, é que ele é gratuita, não traz nenhum bônus, nenhuma vantagem, nem para o Bolsonaro e nem para o governo dele. Pelo contrário, só traz desvantagens, vai contribuir para a imagem cada vez pior do país no exterior, cada vez mais próximo de ditaduras caricatas, vai contribuir para a fama de genocida, esses adjetivos todos que o Constantino citou, sociopata, insensível, todos esses adjetivos que ele está, inclusive, angariando no exterior. E daí, para encerrar, a gente não sabia muita coisa sobre o vírus, muita coisa está sendo desmentida, muita coisa está sendo descoberta agora. Mas a máscara está sendo universalmente vista como, sim, o meio mais eficaz de impedir a transmissão, inclusive por pacientes assintomáticos, inclusive e principalmente, né? E daí eu trouxe aqui um estudo feito pelo Centro de Controle, não é nenhum centro chinês, viu, Constantino? É americano, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que mostrou que ele fez um estudo com a Marinha Americana, 4.800 marinheiros que tiveram naquele navio que teve um surto de coronavírus. Então, só para simplificar, 55% das pessoas que usavam a máscara regularmente pegaram a doença em comparação com mais de 80% que não usavam. Ou seja, o uso da máscara reduz o contágio em 25%, o que não é pouco numa época de pandemia. E para lembrar, o Japão, que teve um número absurdamente baixo de mortes, eles acreditam que muito disso se deve ao uso de máscara, que é uma coisa tradicional e já amplamente praticada lá há muito tempo, muito antes do coronavírus. E o Japão, sobretudo, porque ele tinha todas as características, ou muitas características, para ser um grande foco e para ser devastado pela pandemia. Tem uma população muito envelhecida, por exemplo, e uma alta densidade demográfica. E isso não aconteceu graças ao uso de máscaras, dizem os especialistas, entre outras coisas, é claro. E, por último, lembrando que lá na Coreia do Sul, o grande foco de disseminação de coronavírus partiu justamente de uma igreja, onde tinha um contaminado, depois 2, isso virou milhares. Então, o presidente Bolsonaro está arriscando muito a vida das pessoas, sem falar na própria imagem e do Brasil. Vai lá, Josias. Primeiro, é preciso dizer com toda clareza que a máscara é, sim, útil. Segundo, eu dizia mais cedo sobre isso, que nessa crise sanitária, o Bolsonaro precisa tomar uma decisão. Ele precisa decidir se ele é presidente ou se ele é estorvo. Infelizmente, o presidente não está bem posto nessa pandemia. Ainda outro dia ele estava sugerindo a apoiadores que, numa live dessas de quinta-feira, que arrumassem maneira de invadir hospitais de campanha para filmar, fiscalizar, ver se tinha paciente, se o dinheiro público estava sendo bem aplicado. Agora, ele volta a se distanciar da função de presidente, que tem, inclusive, importância simbólica, quando ele veta essa obrigação de máscara em ambientes como estabelecimento comercial, indústria, templo religioso. Isso não é ambiente doméstico. Em ambientes assim, fechados, com pouca circulação de ar, a máscara se torna ainda mais necessária. Essa posição do Bolsonaro combina com o comportamento que ele tem exibido. O presidente desrespeitou incontáveis vezes um decreto que vigora em Brasília, que obriga o uso de máscara. Aliás, no início desta semana, o presidente estava comemorando como uma grande vitória uma decisão do TRF, Tribunal Regional Federal, que derrubou um despacho de um juiz de primeiro grau que obrigava o presidente a usar máscaras. Eu não entendi por que ele festejou, porque a desembargadora que derrubou essa decisão de primeira instância, ela não, na prática o que ela disse é que não é papel do judiciário ordenar a um presidente que cumpra um decreto que obriga o uso da máscara, que cabe ao governo do Distrito Federal fazer cumprir o decreto. Então, o que a desembargadora disse é o seguinte: cada macaco no seu galho. O GDF
impôs o decreto, então o GDF que puna o presidente, porque não está usando a máscara. Não cabe ao judiciário, um juiz, dizer, olha, tem um decreto aqui, o presidente é obrigado a usar. Então ela não desobrigou o presidente do cumprimento do decreto. Mas o Palácio do Planalto comemorou aquilo como se fosse uma grande vitória. O que há de consolo aqui para o Bolsonaro é que ele não está sozinho nessa sua irresponsabilidade. Eu lembrava mais cedo que o governador Ibanez Rocha, que é o autor do decreto que obriga o uso da máscara, ele foi fotografado pela equipe dele visitando um hospital, uma unidade básica de saúde, sem máscara. Então, a irresponsabilidade sanitária não é uma exclusividade do presidente Bolsonaro. Constantino, você pediu a palavra? Sim, rapidinho. É só para frisar mais uma vez, né, que a OMS há poucas semanas atrás não recomendava o uso de máscara. Então, se a ciência funciona dessa forma, né, em tão pouco tempo mudou tanto assim a ponto de ter que baixar polícia, multa de R$ 500 para quem não tiver com máscara e tudo mais, é uma coisa que chama atenção. Acho que a gente precisa, como liberais defensores da liberdade individual, sempre ter um pouco mais de receio com essas justificativas em nome da ciência que mudam ao sabor do vento, para delegar tanto poder às autoridades estatais. Mas só sobre a questão da imagem, eu queria lembrar só uma vez mais que, como eu disse, tem gente que está no esporte preferido de identificar qualquer coisa negativa no presidente, né? Chama a atenção essa má vontade. Então não importa o que ele faça, eles procuram um pretexto. São as mesmas pessoas hipócritas que, quando ele vai numa padaria, chamam ele de sociopata, e quando a turma faz uma aglomeração para fazer um manifesto contra o governo, usando torcidas organizadas criminosas, partidos comunistas, aí ninguém mais chama atenção, esquecem até da pandemia. Esquecem, ela pega uma coisa, um aspecto muito mais secundário, né, nas chamadas da imprensa e tudo mais. Quando o Mandetta é pego na sua despedida dançando, rosto colado, sem máscara, aí ele vai lá e pede uma desculpas e acabou. É porque ele tem a imagem boa, porque é a turma que vive de estética, né? Vive na bolha, só para aquele discurso. Então, isso aí não convence a ninguém. As pessoas lá fora da bolha sabem que é hipocrisia pura, né? Essas manifestações que a gente viu no Brasil, a gente viu aqui nos Estados Unidos, Black Lives Matter, todo mundo se aglomerando, um monte de gente sem máscara. Não foi esse escândalo todo. Ninguém virou e falou sociopatas, ninguém. Pelo contrário, ficaram destacando, nossa, movimentos antirracistas, né? Depredando tudo, quebrando estátua, tudo. Manifestações contra o racismo, eram essas as chamadas. Não era sociopatas disseminam vírus. Né? Ao contrário, chegaram a produzir uns estudos que foram publicados no Brasil aí, acho que o UOL e companhia, né? Que dizia assim, estudo mostra que as manifestações não geraram aumento de Covid. Que coisa fantástica! Descobriram que o vírus não gosta de aglomeração de esquerda. O vírus só vai em aglomeração pequena de padaria quando tem gente de direita. É uma coisa incrível. Então, assim, a minha única questão é, primeiro, preservar as liberdades individuais, ter um pouco mais de receio em relação a essa coisa de ciência e menos hipocrisia. Josias. Não, só para me distanciar dessa imagem de hipocrisia, eu queria realçar que aqui mesmo nas transmissões da Jovem Pan, eu e tantos outros, não fui só eu, todo mundo que acompanhou aí as transmissões ao vivo da Jovem Pan, a gente realçava sempre a irresponsabilidade, seja de um grupo, seja do outro, dessas manifestações nesse momento de bolsonarista, opositor do Bolsonaro, é tudo irresponsável. Irresponsabilidade não tem cor partidária. Irresponsabilidade é irresponsabilidade.